Fala, meus queridos, tudo jóia? Paulo Gentil aqui na área e hoje a gente vai conversar sobre agachamento para você entender quais os músculos que mais participam do agachamento. Então, vamos supor, você vai fazer um agachamento, né? Se eu botar uma carga X, quantos por cento vai para o glúteo, quantos por cento vai para o joelho, quantos por cento vai para a panturrilha? Isso aí é muito interessante. Por exemplo, eu vou agachar, mas eu só agacho até 90 graus. Quantos por cento vai para o quadríceps? Quantos por cento vai para o glúteo? Quantos por cento vai para o tornozelo? E se eu combinar, né? Agachar com uma carga leve ou com uma carga pesada, com amplitude maior, com amplitude menor. Isso é muito importante para que quando você vá treinar, você saiba exatamente quais os músculos estão trabalhando e o percentual de trabalho de cada músculo. E tem estudos que são feitos com isso, sabe? Eles fazem análises complexas de aplicação de força, de posicionamento das articulações, consegue te dizer assim, olha, dessa força que você está fazendo, 50% é o glúteo. Ou sei lá, 60% está sendo quadríceps. Então, olha que informação maravilhosa eu vou trazer para vocês hoje. Agora, é importante vocês assistirem o vídeo até o final, porque quando eu trago estudos dessa forma, né, o que eu faço? Eu vou lá, mostro o estudo, explico o estudo, mostro como ele foi feito, explico os resultados, e aí no final eu contextualizo, dizendo, olha, isso se aplica para esse caso, para esse caso, para esse caso. Então, por favor, assiste tudo, sem ejaculação precoce, perguntando, ai, meu Deus do céu. Calma que eu explico e eu desenho se for necessário, tá bom? E eu aproveito e digo para vocês que se vocês quiserem apoiar o meu trabalho, quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo e também ter prioridade na hora de tirar suas dúvidas, vocês podem se tornar membros do meu canal. É bem baratinho, começa em apenas R$ 4,99 e fazendo isso você me ajuda e eu também ajudo vocês. Então, meus queridos, não se esqueçam, sempre que vocês assistirem meus vídeos, é importante vocês sempre colocarem o like no vídeo, vocês colocarem para seguir o canal. E olha, mesmo que você ache que segue meu canal, dá uma olhada e vê se você não foi desinscrito por alguma mágica, porque isso acontece, tá? Outra coisa, eu usou a galera, né? Meto o dedo na ferida e acontece essas maluquices do algoritmo. Outra coisa que você pode fazer também é certificar se você está com as notificações ativadas. Porque é outra coisa bizarra que acontece. Nossa, Paulo, seus vídeos não estão chegando para mim. Pois é. Então, fica sempre verificando se as notificações estão ativadas. E também, né? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque a ciência, ela é legal e quando alguém explica direitinho, você vai ver que ela ajuda muito a gente. Então, segue a vinheta e a gente já conversa. Então, gente, para responder essa questão, eu vou trazer uma pesquisa recente. Ela foi publicada há poucas semanas em um dos principais periódicos da área. É um jornal australiano, né? Que eu vou deixar até toda a referência aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, se você quiser ver o artigo completo, ler com mais detalhes, não tem nenhum problema. Eu acho ótimo que vocês façam isso, até para vocês se aprofundarem, entenderem cada vez mais, né, como o conhecimento pode te beneficiar. Esse estudo ele envolve pesquisadores de 3 países. São pesquisadores da Alemanha, pesquisadores dinamarqueses e pesquisadores suíços. Ele foi feito com 19 mulheres treinadas. Essas mulheres aí tinham, em média, 3,8 anos de experiência com agachamento. Então, são pessoas que já fazem agachamento, que já têm uma experiência com treinamento resistido. E o método que eles usaram foi um método que a gente conhece como dinâmica inversa, que é o seguinte: você analisa você analisa o movimento, você vê as forças sendo aplicadas e você vai fazendo uma distribuição disso em cada articulação, por cálculos matemáticos, é um conhecimento bem complexo, né? E o material que se usa, ele coloca 12 câmeras filmando você fazendo o exercício, né, para ter um sistema que faz uma análise em 3D e coloca plataformas de força no chão. Então você pisa em plataformas de força que vão dizer exatamente a quantidade de força que você está empregando. Então, olha que bacana, né? E as situações testadas eram o agachamento, envolvendo diferentes combinações de carga e de amplitude. Então, por exemplo, poderia ser o agachamento sem carga. Poderia ser o agachamento com 50% da carga máxima. Ou poderia ser o agachamento com 85% da carga máxima. Então,
3 diferentes cargas. E esses 3 tipos de agachamento poderiam ser feitos com 3 amplitudes diferentes. Até 90 graus, até a sua coxa ficar paralela ao solo, e o agachamento profundo, que você quebra a linha do paralelo. Então, no total, eu tenho 9 situações sendo analisadas. Eu tenho agachamento sem peso nenhum, com peso do corpo, 90 graus, paralelo e profundo. Eu tenho agachamento com 50% da carga, 90 graus, paralelo e profundo. E eu tenho agachamento com 85% da carga, 90 graus, paralelo e profundo. Beleza? Então, quando eles fizeram, né, essa análise dinâmica inversa, o primeiro ponto foi refletir, que eu vou explicar para... preste atenção que eu vou falar, depois vou mostrar os gráficos, vou contextualizar, tá? O primeiro ponto é o trabalho realizado na articulação do quadril. E quando eu estou falando do trabalho realizado na articulação do quadril, eu estou falando na extensão de quadril. E quem estende quadril, o principal extensor de quadril é o glúteo máximo. E o que eles verificaram? Que o trabalho, né, ao momento de força gerado, ele não varia de acordo com a profundidade. Então você pode estar a 90 graus, você pode estar a paralelo, ou você pode estar profundo, e o trabalho nessa articulação ele não muda. Então quer dizer que o glúteo, né, o trabalho do glúteo, a força que o glúteo vai, a contribuição do glúteo para o agachamento, seria a forma mais precisa de dizer, então a contribuição do glúteo para o agachamento, ela não muda, independente da amplitude de movimento. Então, ele sempre vai contribuir muito. O que varia é a contribuição do glúteo em relação à carga. Então, quando você está fazendo o exercício com peso corporal, o glúteo cai a sua contribuição em percentual. Então, aquela proporção, o glúteo começa a trabalhar menos em relação aos outros músculos quando você está usando peso corporal. Mas a partir do momento que você coloca 50% da carga, ele já começa a contribuir mais, com 85% da carga, mais ainda. Então, o glúteo contribui de maneira proporcional com maiores cargas. A mesma coisa acontece com a panturrilha, com a articulação do tornozelo. A contribuição do momento de força da articulação do tornozelo para você agachar, ela varia muito pouco com a amplitude. Então ele tem a mesma contribuição, independente se você está 90 graus, se você está paralelo, ou se você quebrou a linha do paralelo, a mesma contribuição percentual. Já o quadríceps, né, que seria o momento de força na articulação do joelho, ele varia tanto com a carga quanto com a amplitude. Então, conforme você vai aumentando a carga, a contribuição dele sobe, e conforme você vai aumentando a amplitude, a contribuição dele sobe também. Agora, você está, ai meu Deus do céu, calma aí, vai estar uma bagunça, não, calma lá. Vou botar imagens para você. Vamos lá, pessoal. Então, dá uma olhada nessa figura, porque ela tem cada amplitude de agachamento. Então você vai perceber, né, que a figura que está aí à esquerda da tela é a figura do agachamento a 90 graus. A figura que está no centro é o agachamento feito ao paralelo, e a figura que está na direita da tela é o agachamento profundo. Beleza. Então, eu quero que vocês parem agora e olhem apenas a figura do agachamento a 90 graus. Você está vendo que a linha horizontal é a carga que você está usando. E ela vai de 0 a 85%, porque 0 é com o peso do corpo. E você percebe que quando a carga está 0, no agachamento a 90 graus, a contribuição percentual na articulação do joelho é a maior de todas, você está vendo? A bolinha lá, né, o losango lá, e aí quando você coloca 50% da carga, o que você percebe? Que cai a participação percentual do joelho e sobe a do quadril. Assim como sobe também a do tornozelo. Então, vocês estão reparando que quando você está agachando a 90 graus, a partir do momento que você coloca mais carga, quem começa a participar mais? O quadril e o tornozelo e o joelho. E eu quero que vocês percebam que esse eixo Y, ele é a participação percentual. Então, 100% da força que eu estou fazendo, né? Se eu estou sem carga, mais de 50% está sendo no joelho, 30 e poucos por cento está sendo no quadril e, sei lá, 15% está sendo no tornozelo. Agora, com 85% da carga,
da força inteira que eu estou fazendo, mais da metade já vem do quadril. A do joelho já é 30%, a do tornozelo já subiu para 20%. E você vai reparar agora no agachamento paralelo que o fenômeno é igual, né? Você percebe que quando está com carga zero, você tem o joelho participando mais. Aumentou a carga, vai aumentando a participação do quadril, que supera do joelho, e vai aumentando a participação do tornozelo, que se aproxima da do joelho. A mesma coisa acontece no agachamento profundo. Então, essa figura mostra para vocês claramente que se você está agachando independente da amplitude, com alguma carga externa, a maior proporção de contribuição de força para você levantar esse peso é o glúteo máximo, é a articulação do quadril. Beleza? Entendido isso, pessoal? Agora eu vou mostrar outra figura que vai complementar o que eu falei, só que expresso de outra maneira gráfica. Então você tem aí agora, né, o agachamento sem carga, você tem aí agora o agachamento com 50% de 1 RM e o agachamento com 85% de 1 RM. E o que você vai ter agora, né, no eixo X, horizontal? É o ângulo de flexão do joelho. Então, o que você percebe no agachamento sem carga? O joelho é quem mais contribui para a força. Ah, sei lá, pelo amor de Deus, vou fazer uma coisa bem grosseira e simplificada. Eu estou levantando 100 quilos aqui, né, do peso do meu corpo. Não, isso é sacanagem. Eu estou levantando 50 quilos do peso do meu corpo aqui, da cintura para cima. O que acontece? Desses 50 quilos eu estou produzindo uma força X nas minhas articulações e 50% dessa força tá indo para o meu joelho. Beleza. Aí você vê que, independente da amplitude, o joelho predomina. Agora, quando você vai para os 50% da carga, o que você percebe? Que o quadril predomina sempre, independente da sua amplitude. Então você vai perceber que quando você colocou uma carga, é o quadril que predomina. Aí depois vem o joelho, depois vem o tornozelo. E eu quero que você perceba que quando você vai para 80% da carga, a distância entre a contribuição do quadril e do joelho aumenta. Percebe que essa distância aumentou? Ou seja, o quadril começa a ser predominante quando você começa a colocar carga. Por isso que eu fico falando, né, dos exercícios com carga serem importantes para o glúteo. E aí, gente, percebe que o tornozelo e o joelho se aproximam? Olha só que coisa interessante. Então, juntando todos esses gráficos, quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui para você? A gente pode tirar para vocês que quando você agacha, independente da amplitude, se você colocou alguma carga, é o glúteo quem é o principal participante desse movimento em termos da contribuição da força realizada para levantar essa carga, tá? Pessoal, parênteses aqui. Eu tenho um canal de aulas chamado Nerdflix. Nesse canal de aula, eu tenho dezenas de aulas, eu tenho centenas de aulas, são mais de 300 aulas sobre diversos métodos. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, principalmente se você é estudante ou profissional da área da saúde. Olha só, você pode fazer isso pelo site ou você pode fazer isso baixando o aplicativo. Agora você vai entrar aqui, ó, no aplicativo do Nerdflix e eu vou procurar algumas coisas de interesse para a gente hoje. Ó, eu vou procurar aqui sobre agachamento. Olha só, tem um monte, tem inclusive teoria na prática, ensinando a forma correta de agachar e por aí vai. Tá vendo? Eu posso apagar essa busca aqui também e procurar sobre glúteo. E aí, gente, olha só, teoria na prática pra caramba, tem muita aula. Então, por favor, dê uma estudada aqui no Nerdflix, ele custa R$ 34,90 por mês, é o maior streaming da área de exercício do mundo. E assim, não tem fidelidade, você cancela a hora que você quiser, tá bom? Cara, você vai ver que você aprende mais numa graduação. Inclusive, quem for aluno do Nerdflix e estiver assistindo isso, fala, pô, eu já sabia disso, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu tenho que trazer para vocês. Eu estou falando de trabalho, eu estou falando de momento de força, apenas para dizer quanto cada um contribui para o movimento. É importante a gente destacar isso.
E aí, pessoal, por que que eu tô dizendo essa questão, né? Porque isso aí deveria ser até óbvio, porque você pensa no glúteo, né? O glúteo, além de ser maior, ele tem um potencial de produzir força grande por causa do ângulo de penação. Então, poxa, é o músculo que tem a maior capacidade de produzir força. Você acha que ele não ia participar de um movimento, né? Aí tem picareta dizendo, né, síndrome do glúteo adormecido, umas imbecilidades por aí, ou falar que existe um jeito de fazer o agachamento leg press dando menos o glúteo. Aí o seu corpo não seria burro desse tanto. É o músculo que é mais capaz de produzir força. É óbvio que ele vai ser quem mais vai ajudar a levantar essa carga. Agora, o que vocês precisam entender também, né? Que quando eu estou falando da amplitude, da contribuição da força, isso não inclui o fato de um maior alongamento, independente da força que você realiza, trazer mais sinalização de hipertrofia, tá? Se alguém vai olhar e falar, então eu posso fazer um movimento curto por causa da contribuição? Não, porque o crescimento que o músculo vai ter você trabalhando encurtado, ele é menor. Então, assim, o glúteo contribui 50%, tá? Ele vai continuar contribuindo 50%? Vai, mas ele vai crescer menos porque você está trabalhando numa posição encurtada. Inclusive, por esse motivo, a elevação pélvica é uma bosta para hipertrofia. Eu já falei isso aqui, né? E eu falo muito isso também nas aulas do Nerdflix. Inclusive, tem uma aula do Nerdflix sobre elevação pélvica, né? Em que eu conto a história da farsa, da manipulação que a galera fez para dizer que esse exercício era bom. É muito legal assistir essa aula, ela é assustadora, até porque eu dou nome aos bois e falo das falcatruas mostrando as provas lá. E aí, gente, o que acontece? O fato dessa contribuição ser pequena em termos percentual, né? Como eu falei, o glúteo é um músculo que tem um potencial de produzir força gigante. A panturrilha não. Então, Paulo, mas a panturrilha só contribui 20%. Cara, mas esses 20% que ela contribui é 100% do que ela tem, né? Paulo, então eu preciso fazer cadeira extensora se o quadríceps contribui menos, filho? O quadríceps pode contribuir menos, mas essa contribuição do quadríceps é 100% do que ele pode. Então, no final das contas, um exercício que envolve vários músculos, por mais que a participação percentual de cada um possa mudar, se você foi até a fadiga nesse exercício, todos deram o seu 100%. Então, é importante entender isso, né? Então, não precisa de complemento depois. E para tu ver, né? A lógica, quando você estuda, é dizer, então eu preciso complementar quadríceps se eu agacho. E a galera complementa glúteo. Meu Deus do céu, Deus me livre. Outra coisa, né? A reflexão sobre o agachamento sem carga. Poxa, Paulo, pelo que você mostrou aí, o agachamento sem carga não seria bom para o glúteo. Aí um ponto importante da gente entender esse tipo de estudo. Normalmente, esse tipo de estudo, ele tem que trabalhar distante da fadiga, até para você ter, você conseguir fazer vários testes num dia, você ter um movimento mais analisável em termos de controle de velocidade, amplitude, técnica e por aí vai. Então, foram apenas duas repetições com a carga peso do corpo. Então, assim, imagina a distância da fadiga. Gente, porque assim, não ache também pensar assim, mas o agachamento só serve então se for pesado. Não, porque 50% da carga, num agachamento, a pessoa vai fazer 40, 50 repetições. É uma carga bem leve, tá? Mas assim, sobre o peso do corpo. O que acontece, pessoal? Se você faz 2 repetições com o peso do corpo, você está muito longe da fadiga. E o que nós sabemos? Inclusive, tem estudos no nosso grupo mostrando isso. Que conforme você se aproxima da fadiga, os músculos começam a participar mais. Então, por exemplo, se eu for falar, para levantar o peso do meu corpo, eu nem preciso botar o glúteo em ação, que ele tem mais fibra tipo 2, ele vai ser mais exigido quando você mandar uns impulsos neurais mais intensos, digamos assim. Isso não vai acontecer nas 2 primeiras repetições, vai acontecer quando você estiver fadigando, tá? Então essa seria a minha aposta, que ele vai ajudar o glúteo a hipertrofiar, mas aí você precisa fazer até a fadiga. E agora você pensa, caraca, fazer um agachamento com peso do corpo até a fadiga não vai dar. Por isso aí você vai fazer um búlgaro, vai usar momentos isométricos e por aí vai. E a parte final, pessoal, é a parte do sentimento. Porque de repente eu estou falando tudo isso e a pessoa fala, poxa, mas eu nem sinto o glúteo fazendo um agachamento. Bem, pessoal, aí, primeira coisa que vocês precisam fazer é ver o meu vídeo em que eu explico sobre sentimento. E lá eu explico o que é o sentimento, por que você sente o músculo, por que você não sente. A outra coisa, pessoal, fazendo um resumo aqui, é você entender que o glúteo e a panturrilha mesmo, eles têm poucos receptores, ou seja, eles captam menos estímulos
e eles têm uma representação no cérebro menor. Então, além deles captarem menos estímulo, eles são menos representados no seu cérebro. Então, o seu cérebro realmente não sente muito esses músculos. Já o quadríceps é completamente diferente, né? Tanto que você sabia que tem estudo, né? Ó, cara, Nerdflix é foda. Eu falo disso numa aula do Nerdflix, aula sobre sentir o músculo, né? Tem estudo, por exemplo, que analisa o posterior de coxa e o quadríceps. Aí você fala, poxa, mas é claro que o quadríceps arde muito mais, né? Eu sinto muito mais. Mas a acidose que você consegue acumular no posterior de coxa é maior do que a acidose que você consegue acumular no quadríceps. Então percebe, não faz sentido do ponto de sentir? Não faz. Por quê? São receptores sensoriais, tá bom? Meus queridos, então eu espero que eu tenha contribuído com a compreensão, espero que isso ajude vocês a montarem treinos mais eficientes e reforçando os recados que eu dei ao longo desse vídeo. Se você quiser estudar de verdade, ter acesso a um conteúdo de ponta, conteúdo de alto nível no maior streaming do mundo de educação física, ele custa apenas R$ 34,90 por mês e tem esse aplicativo incrível que vocês viram quando eu demonstrei. Você espelha com a tela, você faz download para assistir offline, você bloqueia a tela e pega apenas o áudio, você pode estudar treinando, pode estudar dentro do ônibus, em qualquer lugar. Então eu recomendo demais o Nerdflix, ele não tem fidelização, você cancela a hora que você quiser, tá bom? E a outra informação que eu passei logo no comecinho do vídeo é que você pode também apoiar o meu trabalho se tornando membro do canal. Começa em apenas R$ 4,99 e além do conteúdo exclusivo, você também vai ter prioridade na hora que eu for tirar suas dúvidas, tá legal? Tá feito o convite, coloque isso em prática e aguardo vocês nas próximas.